você não fica, assim, olhando como é que tá o cenário agora pra 2024, você tá broxado, você tá animado vendo a queda do PT? Como você vê o cenário pra frente? Eu tô muito broxado. Muito broxado. Assim, muito broxado. Tirando aqui em São Paulo, evidentemente. Hoje a gente teve a confirmação, hoje à tarde, a gente teve a confirmação que na sexta-feira vai acontecer um evento do PT, que lá em Porto Alegre, claro, começa sempre pensando na minha cidade, lá em Porto Alegre vai ser oficializada a candidatura de Maria do Rosário. Tá, mas ela ganha? Maria do Rosário. Cara, o PT, ele tem um número fixo de votos em Porto Alegre. Então, assim, se botar um cachorro pra concorrer, eu lembro que há 2 eleições tinha um candidato Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre. Assim, ele tá assim, ó, caidaço, assim, ele parece um bulldog idoso. Será que ele dormia em todas as reuniões? Ele dormia em todas as reuniões que tinha no PT, ele encostava e dormia, assim. Não interessava o tema da campanha. E esse cara fez 15% dos votos. Então, assim, se botar um cachorro com a camisa do PT pra concorrer em Porto Alegre, já tem 15% dos votos. Do outro lado, tem uma confusão ali, se tratando exclusivamente de Porto Alegre, de representação na direita. Porque o PSDB com o Cidadania ainda não conseguiu emplacar nenhum tipo de candidato. Infelizmente o Marquesa não quer concorrer, então tem uma brecha muito grande no centro/centro-direita. E também tem o Sebastião Melo, que é o atual prefeito, possivelmente vai ser reeleito, mas que ainda está encontrando uma dificuldade de conseguir se consolidar com uma candidatura sólida a médio e longo prazo, porque eventualmente vai tentar se candidatar ao governo do estado. Então, lá o cenário está grotesco. Se a gente projeta para a Prefeitura do Rio de Janeiro, tirando São Paulo, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, também é um cenário desastroso. Se a gente projeta para Curitiba, um cenário que eventualmente a gente pode ter alguma surpresa. Então, assim, cara, tirando São Paulo, que é o centro do país, a gente vê cada vez mais os principais núcleos ideológicos se afastando do cenário eleitoral, não se posicionando, e que haja um espraiamento de votos descentralizados que não conseguem projetar um cenário sólido para 2026, que é aquilo que a gente imagina, né? Que tenha uma oposição forte construída a partir das eleições municipais para 2026 que possa derrotar o PT. Não sei como é que tu enxerga essa situação. Eu vou comentar uma coisa, assim, tem uma foto, o Junito pode procurar, que eu não sei se o Junito já mudou o título aqui, que eu pedi para mudar o título e a capa, né? E aí às vezes as pessoas não me ouvem, né? Junito, apenas faça, confia em mim. Procura agora a imagem, Junito, do Bolsonaro na FPA ontem. Ele lançou a frente parlamentar do... Puta, uma frente parlamentar contra invasão. Isso. Anti-invasão. Né? Eu vi só. Invasão zero, eu acho. Olha só, né? Tem um seguinte, esse ponto acho que é bem interessante. Você tá tendo um derretimento do Lula. O governo do Lula estava persistindo com uma aprovação ok até agora agosto. De junho, julho, agosto, começou a fazer a curva embicando para baixo, né? Começou com aquela queda consistente que eu estava comentando. E a queda aparentemente está se agravando. Essa foto diz muito sobre o problema, tá? O que acontece? Tá havendo uma queda, é uma queda constante, essa queda aumentou do governo Lula. E aí, como resposta, o que a direita do Valdemar faz? Porque eu chamo o bolsonarismo, não vai poder ter o Bolsonaro como candidato, o Bolsonaro não será candidato a nada, o Bolsonaro ainda vai se encrencar com um monte de problema ali. Então eu chamo de direita do Valdemar, que é basicamente a administração que o Valdemar da Costa Neto faz do esporte do Bolsonaro. Então o que ele faz? Porque ao Valdemar interessa eleger um monte de gente em 2026, então ele precisa ficar usando o cadáver do Bolsonaro. Parece muito aquele herói espanhol El Cid, que depois de morrer, ele foi um grande guerreiro de batalha. Ele enfrentou os mouros. E aí, quando ele morreu, há a lenda que eles amarraram o corpo dele com umas correntes no cavalo, pra parecer que ele tava de pé, pra quando soltasse ele no campo de batalha, os árabes saíssem correndo com medo. Não é? Obviamente que é uma lenda e tal. E obviamente que o Bolsonaro nunca foi um homem corajoso como o grande El Cid, né? O Bolsonaro é um bundão. Mas eles ficam pegando basicamente o cadáver do Bolsonaro e ficam usando pra tudo. É tipo desculpa te interromper rapidinho, mas só pra fazer um paralelo com a tua comparação. É a mesma coisa quando um time de futebol contrata, repatria um jogador que deu certo há 1000 anos atrás. Isso. Né, gasta rios de dinheiro, chega aqui o jogador se lesiona, não dá certo, etc. E tu tem que de alguma forma tentar fazer com que esse jogador jogue, ele não joga mais. Ele não trouxe o sucesso, não vendeu camiseta pra torcida, não fez absolutamente nada, mas foi um investimento tão grande que de alguma forma tu vê o teu time afundando e mesmo assim tu não quer abrir mão desse investimento, né? Eu comparo dessa forma, assim, o Bolsonaro no PL ainda, né? Exatamente. E aí, qual é o investimento que os caras estão fazendo? Ora, se tá caindo a popularidade do Lula,
vamos botar o Bolsonaro na roda. Mas o Bolsonaro não vai se beneficiar disso, o Bolsonaro não é candidato, mas pra eles não interessa isso. Pra eles interessa fazer uma correlação, um link, tipo queda de um e olha, Bolsonaro do outro aparecendo, pra que o Bolsonaro possa apontar pros seus candidatos a deputado e isso beneficiar o Valdemar. Só que pra direita é um horror essa história. O Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. O Bolsonaro tá com inúmeros processos e tá sempre tendo novidades. A delação do Cid, tem delação nova vazando do Cid. Esse problema vai ficar perdurando e esse cara vai continuar sendo torturado pelo Xandão e as coisas vão ser soltadas a conta do gotas, só que é um investimento político. Vamos colocar aqui de um malandro, que é o Valdemar. Eu não estou usando, vamos dizer, eu estou tratando malandro de uma maneira bacana, simplesmente para não falar uma palavra que seja muito pesada aqui, mas estamos colocando um cara como o Valdemar como, no fundo, assim, o dono dos determinados interesses desse grupo, e esses caras estão fazendo uma gestão daquilo que se chama de oposição para ter um teatro em que um Bolsonaro vai e faz isso. É uma vergonha. Pô, o presidente da frente parlamentar tá ali atrás, no fundo, é o Lupion. O Lupion é um cara sério, mas mesmo ele acaba se submetendo à situação ridícula de, na frente parlamentar que ele preside, ficar ali atrás, ter que ficar assistindo o Bolsonaro falar. E é isso, é um bando de cara que fica ali do lado, ali. É foto horrível, foto pegar até mal pra FPA. E aí é isso, os caras ficam colocando o Bolsonaro pra tentar fazer esse lucro em cima, mas como o Bolsonaro não é candidato, o que a galera ganha? Quem ganha é o Valdemar, que fica soltando os caras ali ao redor como candidato. E eu acho que além disso também, Renan, tem um outro fator que a gente tem que colocar pra jogo também, que é todo mundo mamar o Bolsonaro, claro, do ponto de vista do legislativo tudo bem, mas essa expectativa que eles têm de saber pra onde é que vão migrar os votos do Bolsonaro. Eu tenho uma opinião, tá? Pai J de Oxalá. Eu acho que o Bolsonaro vai morrer sozinho. Eu acho que o Bolsonaro vai pegar o capital político dele e não vai entregar pra ninguém. Sim. Não é normal um presidente não confiar na própria esposa. Os primeiros dias que foram cogitados o nome da Michelle Bolsonaro como a possível sucessora dele após ele ficar inelegível, ele queimou direto, falou que a Michelle não tinha competência pra isso. Como é que um marido fala isso da própria esposa, janta com ele? Sabe? Então ele não confia a própria fidelidade e o bolsonarismo tem esse histórico de traições do seu núcleo mais próximo. E eventualmente os maiores anti-bolsonaristas, né, vieram do próprio seio do bolsonarismo. Então, e tem aqueles ciclos de bajuladores que ainda acreditam que eventualmente o Bolsonaro vai entregar o capital político. Não vai, o Bolsonaro vai morrer com o capital político dele. Então ele vai tentar arrastar ao longo dos próximos anos essa ilusão no seu próprio eleitorado e nos seus apoiadores, com mandato ou não, de que ele vai voltar, de que ele pode voltar. E quando chegar lá na frente, que todo mundo vai pensar, tá bom, não voltou, vai entregar o capital político pra quem? Não vai entregar, vai morrer abraçado com ele. Eu acho que não entrega nem pra Tarcísio, muito menos pra Romeu Zema. Eu tenho convicção que não vai entregar pra Romeu Zema. Pro Zema, chance convicção zero. de não vai entregar pro Romeu Zema. Então, assim, o Zema não vai ter capilaridade nenhuma. O Novo até, na minha opinião, fez uma boa estratégia. Isso que eu odeio o Partido Novo, todo mundo sabe disso. Mas fez uma boa estratégia chamando o Deltor Dallagnol, né? Vai tentar fazer uma missão que eu acho ridícula, de tentar emplacar a esposa dele como prefeita de Curitiba, né? Pelo menos são esses bastidores que tá tendo. Então, algo totalmente patrimonialista, né? Algo totalmente que o Novo se dizia ser contrário e vai tentar fazer. Isso é bizarro. Isso é uma vergonha. Gente, então, o Novo é basicamente ele ficar pegando espólio do Bolsonaro. Tipo, eu sou bolsonarista do B, não tenho reconhecimento e selo oficial do Bolsonaro, então venha pro Novo. É um genérico. É um genérico. É um remédio genérico. É um genérico. Um placebo. Não é nem um genérico. É um placebo. Porque genérico às vezes tem o mesmo efeito. É um placebo do bolsonarismo, né? Que fica correndo por fora. Então, é um cenário assim, que eu vejo muito ilusório dessa dita direita mais extremada, que vive de farelos do bolsonarismo, acreditando que eventualmente vai chegar a refeição inteira, quando ela não vai chegar nunca. E aí, como fica o cenário, a meu ver, tá? A gente tá pintando um cenário de impasse geral. Geral, total e completo. Porque assim, você começa a ver o PT... com o Lula com aprovação baixa, um cenário para o ano que vem que não será bom do ponto de vista econômico, não permitindo que o governo consiga vir com, vamos dizer, com seus rios de cerveja e picanha, que é a ideia deles. A ideia deles, assim, de alguma maneira precisamos fazer as pessoas consumirem mais, mas como é que vai pagar as contas? E eles receberam, e na verdade eles não estão nem comentando muito, eles receberam uma herança complicada do Bolsonaro. Receberam uma herança multibilionária de gastos ali do Bolsonaro que deu caca. Só que eles entubaram, tentaram passar um clima de prosperidade, a prosperidade não veio. Tá começando a pintar o clima de as coisas estão esfriando.
E ano que vem promete não ser fácil. Ano eleitoral. Aí entra o lance. Se o Lula não tiver um bom ano eleitoral, quem espera ter é o Valdemar. Então, essa jogada que tá rolando agora é uma jogada do Valdemar em usar o cadáver do Bolsonaro, deixa o cadáver do Bolsonaro ocupando todos os espaços, fica fustigando o Zema, por isso que o Carluxo fica batendo lá no Zema, e aí taca a pegar, vamos dizer, produtos eleitorais vagabundos, aí é Fernando Holliday daqui, e todos esses outros caras que eles ficam filiando, pra atacar como candidato, porque eles entenderam que, veja só, ser de direita é espetáculo. Ser de direita é espetáculo. É show. Então, ser de direita fica dando showzinho em rede, então o Valdemar sacou, então vamos dar showzinho aí pra galera. Mas não vai ter entrega. E aí é espetáculo no legislativo, enquanto isso ele fica com um tempo de TV muito grande que ele vende em troca de cargos, e aí não pros doidinhos, mas pros apaniguados dele, dentro da máquina pública, que é o acordo que ele tá fazendo com o Ricardo Nunes, que é o que ele fez no Rio de Janeiro, que é o que ele vai fazer em todos os lugares em que ele não tem um candidato óbvio para vencer a eleição. Então, onde ele não tem um candidato óbvio para vencer a eleição, nas capitais especialmente, ele faz esse acordo, em que ele fortalece a bancada dele cheio de doidinhos, e em troca ele ganha força para ele poder negociar cargos. Só que ele faz isso, inclusive, no governo federal. A bancada que não é bolsominion do PL, ela vota com o governo. E é uma bancada que não é inexpressiva, são mais de 30 deputados. Então, tem um jogo que é um jogo de cartas marcadas, que é um jogo que, assim, eu não vejo os analistas comentando isso. Aliás, coloque aqui nos comentários se tem algum analista político que tá comentando isso, porque esse aqui é um jogo que ficou mais manjado de todos. Só que o que eu tô explicando agora é uma lógica eleitoral. O Bolsonaro se transformou num trunfo eleitoral na mão do Valdemar. E aí não é nem assim, o Renan descobriu isso. O Carluxo tá falando isso. Quem acompanha o Carluxo e o Kim Paim sabe que essa é a denúncia deles. Porque eles também estão percebendo que nesse jogo é uma seiva, sabe? O Bolsonaro é como se fosse uma árvore e a seiva tá sendo sugada e extraída pelo Valdemar até a árvore murchar e secar. E o Valdemar sabe que a árvore já morreu. Que a árvore tem um tempo de duração. Então ele vai extrair o que der, reforça a si próprio. Alguns desses deputados, vereadores, a turma deles, já sacaram isso também. Então eles querem extrair essa seiva e aí tem 2, 3 reeleições e até lá vai pintar um Bolsonaro novo, ganha eleição com fulano. Jogo que segue. Eles vão se adaptar, porque são animais políticos. E vamos lembrar, a gente que pediu impeachment do Bolsonaro e virou bolsominion, pra depois virar outra coisa, é isso aqui, ó. É isso aqui, entendeu? Então, é isso. O jogo, assim, a gente tá escancarando, é um jogo básico, é um jogo cruel, tá? Mas é um jogo, se a gente for pensar em termos eleitorais pra 26, não tá bom. Não tá bom pra ninguém, mas mesmo pra gente que quer fazer oposição, não tá bom. Porque, entendi, o Bolsonaro vai ficar ocupando esse espaço de oposição ao PT? Sim, eles vão botar o Bolsonaro pra ocupar o máximo que ele puder. O que um vagabundo como o Bolsonaro vai fazer contra fazer? Nada! O Bolsonaro não vai fazer nada. Ele só tá roubando protagonismo. Porque não tem sentido um idiota desses ir protagonizar coisa. Teve o ato contra o STF sobre aborto. Teve um ato sobre aborto. E STF. STF e Bolsonaro, na mesma palavra, não dá. Na mesma frase, não dá. Você não vai combater o aborto botando o Bolsonaro. Eles botaram o Bolsonaro no ato, aparelharam um ato contra o aborto botando o Bolsonaro em Belo Horizonte. Então ninguém tá preocupado com pauta nenhuma. Já ficou dado qual é o jogo. Vira e mexe, eu recebo, Renan, eu sou de estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.